Senhoras e senhores, neste momento nós damos início aos trabalhos do terceiro Congresso Nacional, segundo dia de trabalhos, Congresso Nacional de Direito Eleitoral, que possui como tema principal: para ganhar o jogo é preciso conhecer as regras. Uma realização de Décio e Tiberê Advogados Associados. Este congresso conta com o patrocínio master da Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, patrocínio de Editora Juruá, Vinícola Aurora e Move Comunicação e Transmídia. Apoio institucional da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RS, União dos Vereadores do Brasil, UVB, e União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS. Para abordar o tema redes sociais, nós convidamos agora ao palco o nosso palestrante, senhor Alexandre Stumpf, acompanhado com a advogada doutora Larissa Martins da Silva, que será a mediadora desta atividade. Alexandre Stumpf é graduado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. CEO do Bionpop, empresa que mede popularidade de pessoas e marcas nas redes sociais. Também é especialista em estratégia digital com foco em campanhas políticas. Passamos, então, a palavra à doutora Larissa Martins da Silva para a condução dos trabalhos desta atividade. Bom dia a todos. Dando início, então, ao nosso último dia de trabalho, teremos o painel sobre redes sociais. Esse painel tem duração de 60 minutos, sendo, ao final, destinado 15 minutos para perguntas. Sendo assim, então, passo a palavra para o nosso ilustre palestrante, Alexandre. Obrigado. Eu vou me levantar e só vou pegar o passador de slides para a gente poder... Ir para frente, para trás aqui? Então, tá bom. Bom dia, pessoal. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no Congresso, falando dessa vez novamente sobre redes sociais. É um tema tão importante. Nós tivemos aqui há 2 anos atrás, nas eleições de 2014, onde as redes sociais foram bastante decisivas, e pudemos fazer alguns trabalhos nessa eleição. Eu vou compartilhar com vocês essa experiência sobre redes sociais, o que pode ser feito. Então, só vamos conversar um pouquinho sobre a programação agora do que nós vamos falar, fazer uma apresentação, comentar sobre o ambiente atual, o que mudou de 2014 para cá, o que vem, quais são as tendências, quais são as novidades, o que a gente deve aproveitar do que está acontecendo. Vamos falar especificamente sobre as redes sociais, são várias e são estratégias diferentes que a gente deve usar para atingir o nosso público em cada uma dessas redes. Vamos falar sobre planejar, executar e medir. Depois eu vou apresentar esse ciclo para vocês, que é um ciclo que deve ser seguido para que a gente tenha um sucesso em campanhas, como empresa ou até como pessoas, indivíduos. Uma apresentação de 45 minutos, 1 hora, com 15 minutos para perguntas. Essa apresentação eu posso disponibilizar, não sei se vai estar disponível no site, em algum lugar, mas qualquer um de vocês que quiser acesso a essa apresentação, só me mandar um e-mail, eu envio para vocês sem problema nenhum. Então, agradeço a apresentação, sou Alexandre Stumpf, fundador do Bionpop, especialista em redes digitais, formado em marketing pela FGV. Vou abordar o Bionpop no final, mas só para comentar um pouquinho, o Bionpop é uma ferramenta que mede popularidade e performance de pessoas e marcas nas redes sociais. Nós estamos aí desde 2013, fizemos o ranking Bionpop eleições 2014, que foi um sucesso, tanto para presidente, governador, senador, deputados no Brasil inteiro. Temos mais de 2.300.000 usuários em mais de 100 países no mundo.
E essa experiência adquirida lá nas eleições de 2014, eu vou comentar bastante com vocês aqui, porque tem insights bem importantes que a gente pode aproveitar e que a gente deve seguir. Tá? O que mudou, o que está mudando, né, nesse ambiente de acesso à internet, nesse ambiente do eleitor nas redes sociais, né? Importantíssimo, né? A influência boca a boca. Isso aqui foi medido pelo PBM, Pesquisa Brasileira de Mídia, de 2015. A influência boca a boca, ela caiu de 47% para 22%. Tá? Enquanto que a busca de informações em sites, ela passou de 3% para 14%. Se nós adicionarmos essa busca em sites, o tempo que as informações que as pessoas buscam sobre candidatos, sobre outras pessoas, sobre concorrentes, nas redes sociais, esse número vai para 19%. 19% é o mesmo número da propaganda eleitoral. Então, é importante a gente ter esse número em mente na hora que a gente for decidir onde é que a gente vai investir, onde é que a gente vai focar a atenção para poder se expor para o nosso eleitor, né? Falando aqui especificamente de eleições, onde é que a gente vai se expor, como que a gente tem que se portar, como que a gente tem que se comunicar com esse eleitor que está mudando. 48% dos brasileiros usam a internet, 37% usam a internet diariamente. Tá? Na classe com ensino superior, esse número vai para 72%. Tá? São 5 horas por dia de uso. É muita coisa. É muito tempo online, é muita informação que esse eleitor recebe. Se nós não estivermos preparados para dar a informação correta, no momento correto, para o eleitor, nós vamos deixar esse trem passar e nós não podemos deixar, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Porque, assim, tá na frente desse usuário, fornecendo a ele a informação correta, no momento correto, é crucial. Né? Principalmente num ambiente que nem o que a gente vive hoje, de smartphones. 66% dos usuários que usam a internet e usam ela diariamente, usam pelos smartphones. Também usam, eles usam no desktop, mas 66% deles usam no smartphone. O smartphone é uma ferramenta que permite essa proximidade que nós não tínhamos antes. Antes, a proximidade era no boca a boca, era no contato corporal. Hoje, não. Hoje, eu posso estar divulgando, eu posso estar presente, eu posso estar influenciando pessoas remotamente, onde quer que elas estejam. O meio de comunicação que as pessoas mais utilizam, segundo o PBM de 2015, 93% é a televisão. A internet já está em terceiro lugar. Então, nós temos que pensar bem isso, com esses números em mente, nós temos que ter a estratégia certa. E é sobre isso agora que nós vamos falar. Vamos falar um pouquinho sobre redes sociais e depois quais estratégias que a gente pode usar para atingir esse público. Eu gosto de provocar um pouco vocês para que vocês me digam o que as redes sociais têm em comum, todas elas. É simples, elas sabem tudo sobre nós. Elas sabem tudo sobre o Alexandre. Elas sabem o que o Alexandre busca nas redes, o que ele gosta, com quem que ele se relaciona, quanto que ele gasta, quanto tempo que ele passa online, quais os momentos que ele está online. Então, as redes sociais, elas sabem isso e elas permitem isso. Elas permitem que quem use bem as redes sociais saiba isso do seu público, possa medir, possa analisar para atingir o seu público no momento certo. Tá? Um teste simples. Tá? E eu gosto, eu sempre, nas minhas palestras, eu volto a esse assunto. Tem alguma dúvida de como se as redes sociais sabem tudo sobre vocês? Vão no Google, pesquisem sobre o nome de vocês. Simples, uma pesquisa simples. Quem já fez isso pode ter se surpreendido positivamente, negativamente. Né? Pode ter coisas lá que eu não gostaria que tivessem na primeira página e podem ter coisas lá que eu não gostaria que nem estivessem nas pesquisas dos buscadores. Então, isso aqui é um exemplo do meu perfil, do meu nome. Primeira coisa que aparece ali, onde é que o Alexandre mora.
Então, vamos ficar bem atentos com o que a gente posta, com o que a gente coloca nas redes sociais, porque uma coisa que eu aprendi em marketing e que eu levo para o ensinamento, que eu levo para o resto da minha vida, a percepção é a realidade. A maneira com que as pessoas me percebem é a realidade que elas têm sobre como eu sou. Se nas redes sociais eu tenho lá o meu Twitter com um monte de bobagem sendo postado, eu tenho meu Facebook parado, a percepção é eu sou uma pessoa que não sou ativa nas redes sociais ou que falo muita bobagem. Então, o trabalho das redes sociais é trabalhar esta percepção, o trabalho de estratégia digital é trabalhar esta percepção que as pessoas têm sobre o Alexandre, sobre um candidato. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas e alguns caminhos que a gente tem que usar para trabalhar isso, para que a percepção do meu eleitor, que ele vai encontrar nas redes sociais, seja a realidade que eu quero passar, ou a minha realidade. Então, as redes sociais, elas são uma plataforma muito barata de estar presente. É simples, eu vou ali, Facebook, Twitter, YouTube, vou abrir um perfil, é barato, não vou ter que pagar para isso, não tem o custo. Ela é barata para estar presente, mas ela não é barata para quem quiser fazer a diferença. Existe um custo, existe um planejamento, existe uma execução, existe uma medição constante dos resultados e do que está sendo feito e o que está sendo obtido através das redes sociais. Tem uma pergunta que me fazem sempre, né? Alexandre, quando é que começa as campanhas nas redes sociais? Eu preciso ser bem sincero, me preocupa quando me perguntam isso, porque campanha na rede social, ela começa em janeiro, acaba em janeiro de todos os anos. As redes sociais, antigamente, um político podia ser eleito, entrava para dentro do seu gabinete, passava 4 anos lá, 3 anos e meio, porque tem meio ano de campanha, então ele é eleito, sai 3 anos e meio depois, para se expor e para tentar se eleger de novo. Isso não acontece mais, pessoal. Uma vez que eu estou nas redes sociais, e eu tenho que estar na rede social, eu vou receber feedbacks, contatos, eu vou me expor, eu vou conversar, eu vou falar, eu vou ouvir o meu eleitor durante 365 dias por ano. Então, quando começa, minha resposta é sempre, ela já deveria ter começado. Se tu está preocupado, quando que ela começa, já está errado, porque tu tinha que ter começado isso há muito tempo. Já tem que ser trabalhado isso. Isso é um trabalho constante de presença. E quando a gente define uma estratégia digital para um candidato, para uma empresa, a gente tem que saber o que a gente quer das redes sociais. Não adianta eu abrir um canal de comunicação nas redes sociais, porque eu digo que eu quero falar com os meus eleitores, abro o canal de comunicação e não dou retorno. Abro um canal de comunicação para ouvir feedbacks e vou brigar com o eleitor. Então, a gente tem que ter bem claro o que a gente busca nas redes sociais, nas estratégias digitais que eu desenvolvo. 2 coisas são fundamentais. A gente tem que buscar se expor da maneira correta, passar a nossa mensagem, e a gente tem que buscar interação. Redes sociais, pessoal, é interação. Não adianta eu ter 10 mil seguidores e 20 interagirem comigo. É melhor eu ter 1000 seguidores e 100 interagirem comigo, porque esses seguidores que interagem comigo são os que levam a minha informação adiante. Eu tenho que buscar essa interação. Eu tenho que buscar também as pessoas corretas. Nós vamos falar mais adiante sobre influenciadores, mas eu tenho que buscar as pessoas corretas para propagar a minha mensagem. No final das contas, o que eu quero são votos. Mas eu tenho que fazer isso através de uma exposição correta, através das pessoas corretas e nas mídias corretas. Os políticos brasileiros, eles buscam entender o seu público, ter empatia com o público e estar mais próximo do seu público. Isso é o que se busca.
Então, a estratégia digital tem que refletir isso, tem que atender isso, tem que atender a propiciar que a gente entenda o nosso eleitor, que a gente transmita empatia através de um conteúdo relevante para ele e que a gente esteja próximo e participativo com ele, respondendo aos seus questionamentos, respondendo aos seus feedbacks, que podem ser positivos ou negativos. No momento que a gente se coloca nas redes sociais, que a gente está exposto, a gente tem que saber ouvir. Então, vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Tá? Eu já comentei um pouco sobre isso. Para mim, as redes sociais é uma plataforma única. Tá? Não tem como a gente estar fora disso. Tá? E a gente tem que estar presente, mas de uma forma efetiva, de uma forma planejada. Tá? Tudo parte de uma estratégia digital. Tá? E essa estratégia digital é falar. Eu tenho que postar, eu tenho que estar presente, eu tenho que comentar e me posicionar sobre assuntos que são do interesse do meu eleitor ou são assuntos que eu preciso ratificar a minha posição. Eu tenho que ouvir, que é muito importante ouvir, e ouvir é ler os comentários, é responder os comentários, é estar atento porque existem ferramentas hoje em dia que nos permitem entender e facilitam esse ouvir. Quando eu digo ouvir, não é só ler e ver quem é que está fazendo, é usar ferramentas que nos permitam entender o fluxo de comunicação das pessoas comigo. É entender quais são as pessoas que estão falando comigo. Quem está interagindo comigo? São pessoas populares, influentes. Então, muito importante ouvir. E o conversar. O conversar é dar o feedback. Recebo feedback, agradeço, me posiciono. Não vou brigar, não vou bater boca com o eleitor, não vou bater boca com o cliente, mas eu tenho que conversar. E é para isso que eu estou ali. Para isso que a gente tem um perfil nas redes sociais. É para se expor, é para estar presente, é para interagir. Tá? Pouquinho mais de dados do uso das redes sociais, né? Para o que as pessoas usam. Isso aqui é uma fonte do Global Web Index, depois eu vou voltar um pouquinho no PMB brasileiro de 2015. 33% das pessoas falam sobre política. Tá? 58% que usam as redes sociais usam para buscar informação sobre política. No exterior, esse número é 47%. É interessante a gente pegar o número de 47% que buscam serviços do governo. Interessante que lá fora a gente tem mais ferramentas para a interação do cidadão com o governo, mais ferramentas web. Nós vamos melhorar bastante no Brasil isso, acredito, nos próximos anos. E eu botei esse dado do mercado corporativo para a gente pensar um pouco a respeito, porque 58% das pessoas elas falam com os amigos, com as pessoas, sobre os produtos que elas usam. Então, isso é uma tendência de tu começar a falar mais sobre as tuas opiniões, tu começar a postar mais sobre as tuas opiniões, o que tu pretende fazer, qual a tua intenção de voto, qual o teu posicionamento político, o que tu gostou, o que tu não gostou, o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer. Então, fiquem com esse número em mente, que ele aumentou lá fora e ele tende a aumentar no Brasil. Então, pegando o PBM de 2015, 67% das pessoas, o mesmo número de pessoas que usa a internet para se divertir, usa a internet para buscar notícias. Importante. Buscar notícias, buscar informações. Passar o tempo livre, 38%, e para estudar ou aprender, 24%. Então, a internet, as redes sociais, são uma fonte de informação. O perfil do usuário, aquele que entrava no UOL, no Estadão, no Terra, para buscar notícias, hoje ele está no Facebook, ele está no Twitter, é por ali que ele usa
por ali que ele se informa, por ali que ele forma a sua opinião. Tá? Então, vamos agora, vamos abrir um pouquinho, então, como que a gente vai atender essa demanda desses nossos eleitores por informações sobre o candidato. Né? Nós vamos atender através do nosso posicionamento nas diversas redes sociais. Facebook, 83%. Né? Quais são as redes sociais mais utilizadas? Facebook, 83%. E esse fenômeno do WhatsApp, né, que eu vou abordar um pouquinho com mais detalhes daqui a pouco, mas que já é 58%. Tem seus prós, tem seus contras, resta saber como utilizar ele da melhor maneira possível. Então, vocês podem ver Facebook, YouTube, WhatsApp, né, em terceiro lugar vem o YouTube com 17%. E depois o Instagram. Né. Muitas pessoas falam do Twitter, vou entrar em detalhes dessas ferramentas mais adiante, mas muitos falam do Twitter e eu vou comentar o porquê que o Twitter está lá embaixo, na minha opinião. Tá? Então, analisando agora, vamos passar por cada uma dessas redes sociais e comentar um pouquinho sobre estratégias que a gente pode usar nessas redes e alguns cuidados que a gente tem que ter. Facebook, maior rede social, 83%, né? Ela possui uma excelente ferramenta de anúncios e do Insight. O Insight é um analytics que oferece dados sobre o nosso público e sobre os acessos que nós estamos tendo. Nós vamos falar sobre planejar, nós estamos falando sobre planejamento, nós vamos falar depois sobre execução e uma parte muito importante da nossa estratégia digital, que é a medição. Ou seja, ter um retorno, saber o retorno que eu estou tendo em cima daquilo que eu estou fazendo, que eu estou postando. Né? Muito importante estar atento a isso, não basta só postar, tem que ficar atento. Vantagem do Facebook que eu vejo, uma delas é o número de interações que ela permite. Ela não permite só gostei, não gostei, ela permite comentários, ela permite compartilhamento, que na minha visão, numa campanha eleitoral, é o que faz o diferencial. Tá? É aí que está o diferencial de alguém que vai ter sucesso numa campanha eleitoral ou não. Porque, através do compartilhamento de uma pessoa, é que os dados do candidato entram em outras redes de amigos, né, e daí são propagados para adiante. Então, a maneira mais fácil e mais eficiente que a gente tem de espalhar o nosso conteúdo. Ele é colaborativo, ele é interativo. Nós vamos pegar um pequeno detalhe que sempre me perguntam, né? Páginas versus perfil. Eu não posso ser um candidato e trabalhar num perfil. Ou seja, eu tenho meu perfil lá, o Alexandre, no Facebook, mas eu, como profissional, eu tenho também a minha página, que é para onde eu direciono os meus seguidores. Tá? Eu uso o meu perfil para relação entre amigos, relação restrita. Um candidato jamais pode utilizar o seu perfil pessoal para relação, para buscar interagir com o seu público. Até porque perfil tem um limite de seguidores. Né? Um candidato não pode estabelecer limites de pessoas com quem ele vai se relacionar. Tá? Então, é importante isso e a gente tem que estar atento. Na eleição de 2014, eu atendi diversos candidatos que possuíam perfil 1, perfil 2, perfil 3. Era uma loucura para o pessoal da comunicação ficar postando e replicando postagens, né, nesses diversos perfis. Conseguimos, efetivamente, que alguns mudassem, outros não mudaram. E os que não mudaram, eles até me deram um motivo que eu não consegui rebater completamente. Eu acho que a vantagem que tu tem de trabalhar uma página, das ferramentas que tu tem na página, do tipo de engajamento que tu tem, são muito maiores que o perfil. Mas eles eram candidatos a deputado estadual. Eles diziam que as pessoas querem ser amigas do deputado. Eles querem mostrar lá no Facebook que eles querem ser amigas. Eu não pude, eu não disse que estava errado. É uma opção para seguir? Eu indicaria? Não.
Tá? Mas alguns eu consegui mudar, outros eu não consegui mudar. É só a gente entrar um pouquinho mais em números do Facebook no Brasil, então, 62 milhões de pessoas acessam a plataforma por dia. É muita gente, é muita interação. São 92 milhões de pessoas ativas, esse número já deve ter extrapolado 100 milhões, porque essa pesquisa é de 2015. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um foco, tem que ter uma atenção voltada para o Facebook, definitivamente. Vamos só falar, eu levantei esse assunto em 2014 aqui, e o Facebook, no começo de 2014, ele implementou, ele decidiu que ele ia começar a ganhar mais dinheiro. Então, uma das maneiras que ele decidiu ganhar dinheiro era restringindo as visualizações que os meus seguidores teriam na minha página. E ele disse, não, tu quer atingir todos os teus seguidores, tu paga para mim e eu coloco isso na rede. Só que essas publicações, elas são chamadas publicações impulsionadas e elas passam a ter o seu status como patrocinada. Então, pessoal, muito cuidado com isso, tá? Porque eu impulsionar posts, mesmo que sejam posts produzidos por mim, para atingir o meu público que já me segue, tá? Ele vai ser um post patrocinado. Então, muito cuidado para não fazer isso, né? E ter problemas ter problemas com a Justiça Eleitoral na questão de veiculação de campanha paga. Tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, nas estratégias digitais que eu desenvolvo para candidatos e para empresas, eu gosto de posicionar o blog como sendo o core, o núcleo da campanha. É por ali, ele centraliza todas as informações, é por ali que eu vou me posicionar, que eu vou conseguir passar a minha mensagem de uma maneira mais abrangente. Então, a estratégia digital, no meu ver, ela leva toda para o blog. Tá? Porque ele possui um alto poder de indexação nos mecanismos de busca. A indexação é aquilo que faz a pessoa ir lá digitar uma palavrinha e o meu link, meu site aparecer mais acima. Ele é uma ferramenta que transmite uma credibilidade muito maior. O que está escrito ali está escrito por mim. Então, é o Alexandre que está falando aquilo ali. É o posicionamento oficial do Alexandre. Tá? E ele tem que transmitir a credibilidade. Ele tem que ter o conteúdo do interesse do meu eleitor, e eu vou fazer isso medindo, eu posso medir pelas redes sociais e aprofundar no blog. Então, numa estratégia digital onde tudo leva para o blog, isso aí facilita enormemente a propagação e a indexação desse candidato. Pode gerar números de acesso bem grandes, desde que o conteúdo que está postado ali seja relevante, ou pelo menos seja curioso, ou seja de interesse público para ser replicado. Tá? Nas eleições de 2014, o Instagram mudou bastante de lá para cá. A gente está com vídeos, naquela época eram 6% só dos posts do Instagram eram vídeos. Hoje esse número é muito maior. E ele nos permite, então, passar mensagens rápidas para as pessoas através de um vídeo. É muito mais... a relação que se estabelece com o teu seguidor, ela é muito mais profunda quando tu passa um vídeo, a tua mensagem falando, né, aquele ar de improviso que tem quando a gente grava um vídeo para passar para os nossos seguidores, ele é muito mais impactante do que uma mensagem que eu posto, do que uma foto que eu posto. Então, ter atenção nisso, saber usar, obviamente, que a gente sabe que os vídeos